Bom, pessoal, na aula passada você ficou de guardar aquele comando lá, né, o group by. Coloca aí o nome dele como group by. Eu tive que encerrar antes porque eu vi barulho iminente, né, lá nos fundos. Bum, 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 bum. E aí, para não atrapalhar a videoaula, eu tenho que parar, né, porque senão eu perco mais uma videoaula, eu perco até minha concentração. Então barulho é complicado. Eu não tenho estúdio, então eu faço a videoaula aqui mesmo ao ar livre aqui no meu quartinho. Bom, vamos lá. O que eu preciso ensinar para vocês agora alguns comandos auxiliares. Lock tables, tá? Lock tables, tá? Antes de dar o lock tables, eu vou dar um show tables. Show tables, tá? Show tables. Então, depois vem o lock tables. Esse comando ele é um auxiliar do nosso backup, tá? A gente viu algumas aulas atrás. Então fica também como complemento aqui. Lock tables. Aliás, lock tables. E aí eu vou dar um enter aqui e coloco a tabela que eu quero, as tabelas que eu quero bloquear. Então, clientes, ela vai ficar no estado de read, tá? De leitura. Vírgula. Estados, leitura também. Estados, leitura também, tá? Fornecedores, eu escrevi fornecedores. Read também. Pessoa, read também. Produtos, read também. E vendas, por último, read também, tá? Leitura também. E aí eu vou colocar um ponto e vírgula, dou um enter, e aí acontece o seguinte, pessoal. Agora as tabelas elas estão travadas. Eu dou um flush tables, aliás, deixa eu colocar um flush tables, entra, flush tables, tá? Eu tenho que colocar todas as tabelas, entra, clientes, entra, estados, entra, fornecedores, entra, pessoas, entra, produtos, entra, e vendas, por último, entra, tá? Pronto, legal. Dei um flush tables, pronto. Agora, a partir de agora, as minhas tabelas elas estão dispostas somente à leitura, tá? Então eu posso ir lá e fazer o meu backupzinho, tá? Onde eu ensinei vocês. Entra aqui no C, procura o exibir, procura o menu dessa partição, desse Explorer aqui, e itens ocultos, tá? E aí novamente itens ocultos, aparece aqui programa data, acha uma SQL, e vai lá na tabela data e faz o seu backupzinho. Depois que você fizer isso, tá, a tabela está travada aqui no Lock Tables, ela fica travada apenas para atualização e inserção de dados, tá? Para não dar problema. Nossa, tem um cachorro aqui que está latindo lá na rua, mas enfim, espero que vocês estejam escutando e prestando mais atenção aqui. Aí legal. Para mim voltar ao estado normal das tabelas é um Lock Tables, tá? Então um Lock Tables, né? Lógico que eu não posso encerrar só o comando. Aliás, ele já destravou. Fui até testar. Ele já destravou, pronto. Agora as tabelas estão prontas para voltar à atividade normal. Só que aí
eu tenho que dar para garantir um flush tables, tá? Eu vou dar um flush tables para atualizar o estado das tabelas. Então vou na minha primeira, que é clientes, clientes, aí entra estados, entra fornecedores, entra pessoa, entra produtos, entra vendas, entra. Uau. Rede. Tá. Flush tables. Flush tables. Tá, deixa eu colocar flush tables depois para voltar ao estado normal logo de imediato, da seguinte forma. Por que é importante esse comando? Porque eu não vou precisar inicializar o banco de dados. Tá, pessoal? Então é importante a gente passar direitinho, porque ele serve basicamente para isso, tá? Atualize as tabelas, tá? Então esse flush table, ele não precisa ter o parâmetro rede para atualizar. Fornecedores, aí vem pessoa, vírgula, depois de pessoa vem produtos, produtos, e depois de produtos, por último, vendas. Tá, vendas. Pronto, atualizou, pessoal. Então, basicamente é isso, tá? Esse daqui é um auxiliar do nosso backup, tá? Quando a gente for fazer o backup, não pode lembrar disso aqui, não pode esquecer disso aqui. Tá? Então, eu vou colocar como comandos lock table, lock tables, e aqui dou um entra, nome das underline tabelas, tá? E a forma com que ela vai poder ser utilizada, tá? Read, tá? Apenas como leitura, tá? E depois flush tables, tá? Tá? Estou colocando mais que uma tabela porque tá? E um lock tables, porque geralmente a gente não tem um banco de dados com uma tabela só, né? Mas se tiver também é uma tabela só, não tem problema, tá? Então tables, tá? Sem o parâmetro head, tá? Vírgula, sem o parâmetro head, tá? Deixa eu ver, tá? E depois flush tables, sem parâmetro head também, tá? Então quando você vê isso aqui futuramente, se você estiver acompanhando, fazendo certinho, você vai passar por isso aqui e não vai ter nenhum problema, tá? Então aqui um lock tables e flush tables, tá? Então é basicamente isso o comando. Vou dar um save aqui. Salvar como, tá? Vou colocar aqui lock, um lock e flush, tá? Esses são os comandos que a gente utiliza para fazer backup, tá? São auxiliares de backup, tá? Então, pessoal, essa aula se encerra por aqui. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, obrigado, até mais.